domésticas é a maior ocupação das mulheres brasileiras, disparado, até 2013. Há quem diga que Dona Dilma foi expulsa do Planalto por causa da lei das domésticas. Mas isso é uma hipótese, precisa provar. Eu não acho que exatamente isso, mas eu estava lá, no plenário do Senado, porque a votação foi no Senado. Mas mesmo se vocês pensarem, a OIT, a única organização internacional que existe há 100 anos, chama-se OIT, é a Organização Internacional do Trabalho. Ela foi fundada em Paris, em novembro de 2019, logo depois da guerra. Porque a Primeira Guerra Mundial fez uma confusão danada, porque apareceu um tal do país chamado União Soviética. Então, por conta daquela questão do socialismo, que também virou, eu sei, eu não vou cair, não vou deixar, que virou utopia depois para todo mundo, mas ele foi uma confusão danada. O que acontece? Vai fazer um tratado, a OIT é organizada, então, um tratado sobre trabalho. As mulheres brasileiras brigaram, porque Dona Berta Lutz já estava rondando o cenário político, já tinha voltado para o Brasil, ela já era uma viola, mas não foi, ela não estava na delegação do Brasil. Mas, de qualquer maneira, quando a OIT foi fundada, você discutiu o que discutiu? Discutiu a gravidez, porque as mulheres pariam no chão de fábrica. E não tinha licença, licença não tinha nada. Então, a OIT votou uma resolução de dar licença maternidade, um mês antes do parto e um mês depois. É tudo. Quer dizer, isso tudo para você. Eu estou explicando, estou saindo do meu texto das domésticas, porque para entrar nas domésticas você passa por muitas questões. E tinha outra questão que as feministas que brigaram para burro em Paris em 19 queriam que o trabalho noturno não fosse proibido para as mulheres. O trabalho noturno é de 10 horas, de 22 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte. Isso é que é trabalho noturno. Trabalhar até 10 horas não é noturno não, tá? Nem adianta pedir adicional, porque não é. Então, é esse trabalho que as feministas queriam que as mulheres decidissem qual é o que elas querem. Não é os homens, mas os sindicatos e os homens não queriam tirar as mulheres para poder reservar, dar mais opções no mercado de trabalho para os varões, né? Então, tendo essa mote, você vai perceber essa questão o Brasil só vai ter um pacto social armado em 43, que é o pacto da CLT, tem minha idade. Eu e a CLT nascemos juntas. Eu sou de 43 e a CLT também. Então esse é o primeiro pacto. O segundo pacto é o da Constituinte de 88. O Brasil teve 2 pactos sociais, isso só. Tá? O da CLT, que foi muito agora, sofreu muitas transformações com a reforma trabalhista de 2017. Entendeu? Então isso é para ficar vocês bem claro. Quando eu digo para vocês que as domésticas estão presentes o tempo inteiro, por conta de que, no caso do Brasil, é uma discussão em aberto, porque a sociedade brasileira teve, ao longo de tanto tempo, você não conseguiu, quer dizer, você ficou sempre com um número de mulheres dedicadas ao trabalho doméstico. Eu digo sempre assim, tem trabalhadora doméstica porque tem rico e tem pobre. A questão da renda e da apropriação da renda na sociedade é que define o trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico é tido como sendo um trabalho inferior. Era muito mal pago, aí você pegava a criança. Por exemplo, em 2012 eu ainda tinha 100 mil meninas entre 9 anos e 14 nas casas. Eu fiz um trabalho sobre isso, eu tenho um artigo publicado sobre isso. Isso, só para dizer,
entendeu? Dentro das casas, trazia para estudar, às vezes botava no grupo escolar, mas aí ele ficava, mas você, aí vem a discussão do trabalho escravo, tudo isso que, no caso das mulheres, é em cima do trabalho doméstico. Dos meninos não, mas das mulheres era do trabalho doméstico. E aí, quando veio a lei quando começou a discussão, bom, a OIT nunca, a OIT é a organização que discute o trabalho. A OIT nunca se preocupou com doméstica. A OIT só foi fazer uma resolução sobre o trabalho doméstico remunerado em 2011. E a ministra Lucélia, ela que preparou a delegação do Brasil, foi ainda no segundo governo Lula. Eu trabalhei lá também nessa época. Eu estava lá. Organizou uma caravana, claro que as empregadas domésticas foram para a luta. Os poucos sindicatos que tem, no caso já era sindicato, porque a Constituição de 88 permitiu que as associações de domésticas, porque a profissão não era reconhecida, passasse a ser sindicato. Portanto, o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas e dos Trabalhadores Domésticos, você bota o plural, outra coisa, não dá para esquecer que o plural masculino é masculino. Nós não falamos em inglês, é que não tem o plural, mas a gente tem. Então, e eu vou dar um exemplo depois para vocês de como a gente não pode aceitar os trabalhadores domésticos como abrangendo mulher e homem. Porque aí, quando você quer interpretar, você usa como o ministro Cesário Alvim fez na Constituinte Republicana de 1882, de 92, que redigiu o artigo para quem é que ia votar. Os eleitores acima de 21 anos, que sabem ler e escrever, podem votar e ser votados. Aí ele interpretou, ministro da Justiça, os eleitores são homens. E foi. 40 anos a gente ficou sem votar, brigando. Quer dizer, aí o juiz vinha e dizia, não, os eleitores podem ser homem e mulher. Aí deixava, aí o Senado ia, tirava o título. As mulheres brigaram. Apareceram alguns juízes pelo interior do Brasil que deram pleito de causa para as mulheres, mas não adiantava nada, porque o Senado vinha e cortava o título do eleitor. Então, só em 32, com a Constituinte República, a segunda Constituinte Republicana, nossa, que é a de 33, foi eleita em 33 e votada em setembro de 34. Porque o Brasil tem muita Constituinte, viu? Muitas leis. A gente desmancha a Constituinte como uma beleza. Assim como, por exemplo, os americanos têm uma sempre, a deles, que é a de Filadélfia, que é do início do século, 1768, no começo a reunião já foi no começo de acho que é 1803. Eles não mudam a Constituinte, mas a gente não, a gente escreve a gente teve uma imperial e depois já teve a republicana, 92, 34, 46, 64, 66, a outra, que essa de 66, ela é especial para nós, a gente conseguiu a aposentadoria para as mulheres com um tempo de serviço menor. As mulheres se aposentam com professores com 25 e as trabalhadoras com 30. E os homens com 30 seria professor e 36, 34, 35 se é de outras ocupações. Mas até hoje a gente não sabe porque, como foi os militares que deram essa benesse. E aí é uma pesquisa que todo mundo pode fazer, porque precisa achar as atas da comissão do Francisco Campos, que trabalhou com o governo Castelo Branco, e a comissão era o Ricardo Seabra Fagundes, era o Levi Carneiro, eram 5 advogados, agora eu me lembro bem de 3.
Mas eu não consegui nunca mexer com as atas para saber quem é que propôs os... Eu acho que quem propôs não foi nenhum dos juristas, foi algum general que estava pela comissão e que propôs fazer essa mudança. E agora as mulheres então se sentarem em cima e a gente não abre mão da aposentadoria diferenciada. Porque os homens não tomam conta de criança, então os cuidados são das mulheres. Né? Então, enquanto eles não dividem conosco, a gente não abre mão. Entendeu? É uma questão que eu acho política, essa questão. E eles não abrem mesmo, porque os homens trabalham sempre com esse trabalho. Quando eu pego o trabalho, pelo censo, pelos dados do censo e pelas próprias PNADs, nós conseguimos saber, porque você trabalha com o tempo que é pago, o trabalho pago e o trabalho não pago. Mas tem duas perguntas, o IBGE acabou colocando, mas a gente precisa de mais dados sobre isso. Uma questão de perguntar para as mulheres e para os homens quantas horas eles fazem de trabalhos não pagos. A gente chama não pagos, que é o trabalho de limpar a casa, tomar conta das crianças, cuidar das crianças, cuidar dos doentes, cuidar dos velhos. Isso é um trabalho não pago, é um trabalho gratuito que você faz por amor. Né? Então, quando você olha aqui eu estou mostrando as mulheres ocupadas. O que você percebe? As trabalhadoras domésticas vieram sempre com uma maior ocupação das mulheres, mas em 13 elas caíram para o terceiro lugar. Então entrou outras profissões, entrou comerciária. Essa é a novidade do mercado de trabalho agora, é que comerciária, que já entrou em 2013 para 2014, na PNAD, né? Aqui as PNAD são anuais, elas só não vão a campo no ano do censitário, tá? Em 2010. Então você tem que, aqui, por exemplo, aqui é comerciária. Comércio é a maior ocupação, tanto para homem quanto para mulher. Eu mostro dados da segunda tabela para os homens. Então, comércio, o CISA, 12,70, é trabalhadora doméstica. Voltou. A pandemia fez expulsou as trabalhadoras domésticas dentro de casa. Elas eram em torno de 6 milhões, antes do ano de 19, as trabalhadoras domésticas eram 6 milhões e 700. Era um número muito grande. Elas perderam 1,5 milhão de postos de trabalho, porque a pandemia tirou todo mundo, as famílias ficaram muito isoladas, todo mundo ficou isolado, cada um ficou, até a vacina chegar, as coisas não foram simples, né? Então, das categorias ocupacionais, a que teve maior problema foi as trabalhadoras domésticas e cuidadoras. Embora, em algumas... Mesmo, por exemplo, a primeira pessoa que morreu no Brasil, que a imprensa noticiou, é uma trabalhadora doméstica. Porque a Covid entrou pelo avião. Entrou pelo avião e pelo navio, mas sobretudo pelos aviões. Foi por assim que a Covid chegou aqui. Né? Então, entre janeiro e fevereiro de 2020, e em março, em final de março, você já estava com a pandemia decretada, né? Então aqui você bota, aí as trabalhadoras foram todas as casas ficaram, botaram para fora, quer dizer, algumas, mesmo no indo a gente pagava, porque eu, por exemplo, eu só tenho uma faxineira uma vez por semana, então eu paguei o tempo inteiro a faxina, mas ela só voltou quando a vacina apareceu. Porque aí ficou todo mundo apavorado. Aí isso caiu a ocupação. Eu não estou chamando de emprego, tá? Emprego para mim é com carteira assinada. É quem está na legislação. E no caso do Brasil, o Brasil não foge à regra. O Brasil tem em torno de 40%. Já tinha 50% ao longo das décadas todas do século XX. Em torno de 40% da população que não tem carteira assinada. A carteira assinada é
uma espécie de privilégio de uma elite de trabalhadores. Tá? É tido sempre como dessa forma, quando devia ser a lei. Né? Eu acho que eu estou muito mal comportada, né? Porque eu saio do canto de você todinho. Então, o serviço, quando você olha aqui é a distribuição das mulheres. Onde é que as mulheres estão? Preste atenção, as ocupações que as mulheres estão são as ocupações que hoje o chapéu é cuidados. É o tal do care, né? Os cuidados. E a trabalhadora doméstica está dentro dessa questão. Então você tem, o comércio não, o comércio é separado, mas você tem serviços domésticos remunerados, aí você tem educação, o azulzinho é educação, são as professoras, somos nós, grosso, porque nós somos a maioria dos professores do Brasil. Nós não somos maioria na universidade, porque a universidade já fudila o privilégio, entendeu? Então, na universidade, a gente é quase que meia-meia, mas a gente não tem os cargos de poder. Tem pouquíssimas reitoras, pouquíssimas nos cargos dos conselhos universitários, quer dizer, nos cargos de poder, o poder é masculino. Na universidade e fora dele, em todos os lugares. Quer dizer, porque aí você tem, as mulheres não querem o quê? Não oferece, não tem chance. Até porque as mulheres também têm um problema dos cuidados. Pesquisas com os cuidados mostram bem que os homens só declaram uma jornada de cuidado semanal de 10 horas. As mulheres declaram 22, 21 horas. Então, os homens, desde que a pesquisa existe, que os homens dizem a mesma quantidade de horas. Então, é muito engraçado, né? Então, para isso é preciso educar os meninos. E não pode ser educar na universidade, não. Tem que ser uma educação na creche. Os meninos têm que aprender, e as meninas, que se pode brincar das mesmas coisas. A socialização nossa, das meninas, é diferente já na maternidade. Olha, toda vez que eu vejo uma guria de um ano, 11 meses, com uma bonequinha na mão, e eu vejo assim, eu moro em Laranjeiras, tá? Assim, eu quero dar ataque, eu fico me sustentando para não falar. Põe uma bola, põe um caminhão, põe um avião na mão dela, põe um outro brinquedo, entendeu? Mas se você bota um boneco, uma bonequinha, você selou o destino dela. Ela tem que cuidar da sua prole. Mas cuidar da prole não faz sozinha, então a gente podia pelo menos dividir, né? Então, aqui, portanto, quando eu pego aqui a distribuição, o cinza clarinho, o cinza escuro aqui é a indústria de transformação, tá? A indústria de transformação é a indústria têxtil, indústria de vestiário, máquinas, equipamentos, é a indústria. Então, passa no outro slide, que aí vai mostrar os homens. Aqui é a distribuição dos homens. Os homens também têm o setor de comércio como a sua maior ocupação. Eles estão também, né, o amarelo. Aí aqui está o contraponto. O setor que é masculino da sua origem é construção, que é o amarelo. Construção pesada é construção civil, entendeu? Então os homens estão no comércio, na construção, eles são aqui, esse 0,9 é trabalhador, cuidador. Cuidador e trabalhador doméstico. Os homens não fazem as mesmas coisas quando eles são trabalhadores domésticos ou cuidadores. Hoje, cuidador, como você teve um crescimento da população idosa no Brasil, e essa é uma questão que está posta, né, para o futuro, ter a entrada dos homens. E é engraçado porque os homens cuidadores, o rendimento médio deles é mais alto do que das cuidadoras. Nem quando é trabalhador doméstico, eles têm a mesma... Eles ganham mais. Eles não são exatamente a mesma coisa.
Por exemplo, antes a PNAD abria, eu sabia que quando eu abria os dados da PNAD, os microdados, eu sabia o que é que as mulheres. Antes era assim, você tem babá, cozinheira, motorista, jardineiro, já estava no masculino, e o faz tudo. Então era babá, era cozinheira, faz tudo, jardineiro, motorista. Os homens estavam, eles eram poucos, eles eram de torno assim, de traço, como jardineiro e como motorista. O grosso das empregadas domésticas faz tudo. Aí tem a cozinheira e a babá. O melhor rendimento das trabalhadoras domésticas é quando elas são cozinheiras. Quando os dados estavam abertos. Hoje os dados não estão abertos, os microdados não estão abertos desse jeito, tá? Mas era cozinheira, que era mais refinado. Aí as babás eram mais brancas. Por quê? Não que as empregadas domésticas, elas são mais... Aqui também entra outro problema, porque no caso do Brasil, a gente tem preto, que é 10% da população, e aí tem um termo chamado pardo. O pardo é... O que é um pardo? O pardo é um chapéu muito complicado. Quer dizer, porque o pardo não existe em todos os censos, ele entra nos censos a partir dos anos, acho que dos anos 50, do censo demográfico, e a gente pega por lá. E o pardo pode ser qualquer coisa. Eu diria que o Brasil inteiro é pardo, praticamente. Só que, como você entende. Mas aí você botou pardo e preto, quando você mistura pardo e preto, aí você chama negro. Mas negro não é uma categoria racial do censo. Negro é um chapéu maior. Então, por exemplo, aí a gente apela para dizer assim, eu fui educada, nariz aquilino, lábio fino, cabelo estirado, pelo menos do Nordeste é branco. Não tem nem pestaneja. Mas o Nordeste é muito, se você pensar, uma maioria é pardo. Eu diria que o Brasil todo é pardo. A maioria, né? Então assim, 90%. Mas como essa questão como está constituída, hoje ela faz um bolsão que dá quase 56% quando você soma pardos com preto. Preto tem 10%. E é interessante porque quando você pega qualquer censo, é 10% da população, mais ou menos, que vai por aí das PNADs. Então os homens, eles estão no o setor na qual a presença masculina é um traço, não chega a 1%, é na empregada doméstica, mas eles ganham mais que as mulheres. Ao longo de todo o tempo, e agora também, continuam ganhando mais que as mulheres. Eles têm um rendimento médio mais alto do que das trabalhadoras.